Graça e paz, amados. Bom dia. Deus seja louvado. Que momento maravilhoso foi esse, não? Glória a Deus. Que período de oração, que período de louvor, que período especial. Que Deus seja louvado. Quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão entre nós, quem nos visita hoje, Deus seja louvado. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que o Senhor continue abençoando a sua vida e falando ao seu coração, ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Convido o meu irmão, eu convido a minha irmã a abrir a sua Bíblia em Mateus 11. Hoje eu quero falar sobre João Batista e quero dedicar essa mensagem refletindo a partir dele. E convido o meu irmão a abrir em Mateus 11, do versículo 1 em diante. Nessa mensagem, eu quero falar sobre uma característica de João Batista: abnegação. Abnegação. O título da minha mensagem é Abnegação, um estilo de vida. O que seria abnegação? Renúncia. Viver uma vida de renúncia. Uma palavra não muito admirada, porque, afinal de contas, renunciar. Num primeiro momento, a expressão renúncia, parece que a gente está perdendo algo, não é? Estou renunciando, estou perdendo. Então, presta bastante atenção no que eu vou falar. Quando nós renunciamos da forma correta, nós ganhamos imensamente. A renúncia não é a arte de perder algo, não, mas é a arte de ganhar muito mais. Porque nós deixamos o que é trivial e, quem sabe, até o que é bom, para ficar com o que é excelente. Então eu quero que hoje você, ao refletir sobre João Batista, você pense sobre isso. João Batista era um homem que vivia uma vida de renúncia, de abnegação. Num primeiro momento parece que ele era um desgraçado, um coitado, um miserável. Mas eu quero te mostrar, por meio dessa reflexão, que quem se torna miserável é quem não segue os passos de João Batista. Por quê? Porque ele foi o maior nascido entre as mulheres. Posso ouvir glórias a Deus? Meus irmãos, olha que coisa fantástica. Logo, a renúncia não é simplesmente trocar algo bom por outra coisa boa, não. É deixar o que é bom para ficar com o que é excelente. Porque quando refletimos sobre João Batista, ficamos um pouco em dúvida, porque ele era um profeta, vestia roupas de peles de animais, comia coisas simples e até, no primeiro momento, nojentas, como gafanhoto e mel. Vivia ali às margens do Jordão, pregando, um paroleiro, um pregador. Seria uma vida exemplar para nós? No primeiro momento, não. Mas, nas páginas da Bíblia, esse homem recebeu uma coroação singular. Nas páginas da Bíblia, ele foi tido como alguém muito especial. Para Jesus, ele era não só um primo, mas para Jesus ele foi o maior, que nasceu entre os homens. E o menor no reino dos céus. Quando chegarmos nos céus, João, ele será o primeiro da fila. Sobre todos os demais. Foi o que Jesus disse. Talvez você considere Paulo o primeiro da fila, Moisés, Elias, que foi arrebatado, Enoque, que foi arrebatado, não. Para Jesus, para Deus, é João. Quem? João o Batista. Então, pense nisso. A renúncia não é algo ruim, não é uma amputação. A renúncia, a abnegação, é uma das maiores bênçãos. Amém? Então vamos ler, meus irmãos, vamos ler João,
do versículo de número 1 ao versículo de número 19 do capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhes perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que posso comparar a esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas pratas e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, derrama do teu Santo Espírito e fala aos nossos corações por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. João Batista, ele foi elogiado por Jesus. E é muito interessante que Jesus, não pense vocês, amados, que também não passava por momentos difíceis e até crítica das pessoas. Vocês vão ver que nesses textos aqui que lemos de Mateus, Jesus ele tinha acabado de curar uma pessoa, fazer um milagre, e os fariseus tinham chamado Jesus de um falso profeta. E disseram inclusive para Jesus: olha, o milagre que ele faz é pelo poder do príncipe das trevas, é pelo poder de Beelzebu. Esse foi o contexto em que Jesus estava falando, inclusive de João, o mesmo contexto que eu falei semana passada, que Jesus, naquele momento, fala sobre a casa da nossa vida estar limpa, varrida, em ordem, mas precisa estar ocupada. Foi esse contexto em que Jesus está pregando aqui numa cidade, em outra ali.
Jesus estava elogiando João, porque muitos viam João Batista como uma pessoa lunática. Aquela ideia que nós temos de João, uma pessoa rústica, feia, uma pessoa mal vestida, não tenho essa noção, não tenho essa percepção de João. Uma pessoa asquerosa, não vejam João dessa forma. Porque João, ele era sacerdote, irmãos. O sacerdote, ele tinha uma educação diferenciada. O sacerdote, ele desde cedo, ele era muito bem instruído, muito bem adornado. Dentro das famílias sacerdotais, tínhamos tanto os descendentes de Arão, quanto os descendentes de Levi, ou seja, tanto os sacerdotes quanto os levitas, eles eram os pastores de Israel. Zacarias, pai de João Batista, e Isabel, podem ver que quando Zacarias está queimando incenso no templo, vem o anjo e fala com Zacarias. E o sacerdote, ele era muito bem educado, muito bem instruído, desde cedo, porque ele representava a nação, ele levava a nação. Só que num dado momento na vida desse sacerdote, Deus separa ele e fala: agora vai para o deserto, que a obra que eu tenho para a sua vida não é aqui no templo, mas será no deserto. E aí sim, como um profeta, agora ele tem roupas de profetas, roupas mais simples, não roupas sacerdotais. Porque naqueles dias, é bem curioso, quando nós víamos uma pessoa que tinha umas roupas sacerdotais, já diziam uns para os outros: é um levita ou é um sacerdote. E quando viam outros com roupas de peles de animais, diziam: é um profeta. Então João nasce como um sacerdote, cresce como sacerdote, é instruído como sacerdote. Em algum momento da sua vida, nós não sabemos quando, Deus o separa para ser profeta. E aí ele vai fazer a obra de um profeta, mas ele não perdeu o DNA de sacerdote. Muitos profetas da Bíblia eram sacerdotes. Jeremias era filho de Ilquias, sacerdote. Ezequiel, o profeta Ezequiel, era também da linhagem sacerdotal. Muitos homens de Deus que profetizaram no passado tinham essa combinação. Eles faziam parte do colegiado pastoral, parte dos sacerdotes, mas Deus os levantava como profeta. Foi o caso de João. Só que João tinha um detalhe a mais. Qual era o detalhe a mais? Ele não só foi um profeta, ou ele não só foi um sacerdote. João, possivelmente, no coração de Deus, era o sumo sacerdote, que fazia o sacrifício pela nação no dia de Yom Kippur. Entre os judeus tinha um dia que era o dia do perdão, em que ele fazia o sacrifício por todos e por si, uma vez por ano, que era uma das grandes festas entre os judeus. Mas nos dias do Novo Testamento, os sacerdotes e levitas, eles tinham se corrompido. Eles tinham se tornado religiosos que se voltavam à política. Eles estavam debaixo desse legado, que era o legado religioso, pastoral, mas eles viviam uma vida política, aonde eles se uniam aos romanos, e diante dessa união com os romanos conduzia a nação. Então, para eles, os sacerdotes e levitas, era muito vantajoso, porque eles faziam tudo o que os romanos queriam. E, ao mesmo tempo, eles tinham o quê? O controle das massas, eles tinham o controle das pessoas, porque as pessoas iam adorar a Deus ou no templo ou nas sinagogas. Então, era assim que viviam os sacerdotes nos dias de Jesus. E dentro desses sacerdotes haviam pelo menos duas grandes escolas, que eram as escolas dos fariseus e a escola dos saduceus. E dentre eles também tinham os escribas. Então, eram escolas muito sábias, muito inteligentes, mas que tinham se corrompido. Sabe aquela ideia? Eu vou à igreja, eu tenho um dom, eu canto, eu toco, eu prego, eu ensino e está muito bem. As pessoas fazem o que eu quero e eu tomo proveito em tudo isso, e assim está muito bom, porque eu tenho o governo que está me dando respaldo, eu tenho o povo que está me dando respaldo, e a gente vai vivendo a nossa vida assim. Por isso que esses líderes odiavam João Batista e odiavam o próprio Jesus, porque a mensagem de João Batista ia na contramão desses sacerdotes. Deixa eu dar mais um dado histórico aqui para vocês, irmãos, porque não subestimem a força da sociedade, irmãos.
Não subestime a força do mundo. O mundo, ele tem uma força muito grande. Ele nos envolve, ele nos seduz. Ele vai colocando os valores dele diante de nós. E algumas coisas nós dizemos, não, isso é do diabo, eu não quero. Mas aquela outra coisa, aquilo não tem problema, é de Deus. Mas o diabo sabe como nos escravizar. Ele é tinhoso, ele é astuto, mas não pensem vocês que o diabo é lesado. E a maneira em que ele conduz os habitantes da terra em cada geração é muito curiosa. Podem ver hoje como a igreja se tornou uma igreja triunfalista, uma igreja que busca prosperidade sobre qualquer coisa, e é uma igreja que também é muito egoísta. Tudo é para mim, para eu. Por quê? Porque é assim que vive o mundo hoje. O mundo é muito egoísta, o mundo é muito materialista, e nós estamos vivendo nesse momento de uma sociedade ególatra. Podem ver hoje, as crianças estão mandando nos pais, os adolescentes mandando nos pais, as mulheres passando por cima dos maridos. Ou seja, troca de papéis. E qualquer um que for falar alguma coisa, ou é machismo, ou é não sei o quê, ou você é um tirano. Podem ver, a gente vive numa bagunça. Uma bagunça. E o que essa bagunça vai gerando? Ela vai gerando um envolvimento social. Podem ver, as pessoas, até mesmo nessa questão da política atual. Meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que acontecem no mundo. Não pensem vocês, irmãos, que nós somos diferentes, que a gente não vai cair em nada, que a gente não vai ser seduzido por nada. Se a gente não tomar cuidado, a nossa geração vai cair em certos enganos das trevas terríveis. Como eu dizia há pouco, não pensem vocês que essas coisas não acontecem. Só para vocês terem uma ideia, lembram que nas igrejas americanas, alguns séculos atrás, praticava-se racismo. Até hoje, em muitas igrejas americanas, tem racismo. O irmão nasceu com o cabelinho mais durinho, é negro. O negro é amaldiçoado. Uma teologia racista dentro da igreja. Mas, pastor, temos Martin Luther King, que foi um grande diferencial. Foi, mas até hoje os Estados Unidos sofrem do racismo. E vem cá, irmãos, e o brasileiro, nós temos os nossos racismos? Claro que temos. Qual é o racismo mais contemporâneo nosso aqui? Podem ver, irmãos, a maneira que se tratam as etnias, ou os pensamentos, ou as ideologias. Quem não pensa como eu é o meu inimigo. Estão entendendo? Olha que coisa diabólica. Quem não pensa como eu é meu inimigo, que merece morrer. Pode ver, é isso que a gente vive. Essa influência vai entrando, muitas vezes, nas famílias, nos grupos, nas igrejas, quando vai ver. E nesse contexto aqui, onde eu ia falar sobre a história, o povo de Deus sofreu um grande mal nos últimos 300 anos antes de Cristo. Depois do Império Grego, Alexandre o Grande, o que acontece? O mundo se tornou um mundo helênico, um mundo de fala grega. Então, houve um benefício muito grande com relação à cultura, mas houve uma sedução muito grande à helenização. E não foi diferente com os sacerdotes nos dias que antecederam esses episódios aqui. Porque a gente pega, por exemplo, o Velho Testamento, que está de uma forma, e 400 anos passa-se de Malaquias até Mateus, e quando a gente vai ver, esses sacerdotes estão vivendo agora de uma nova forma, porque nesse período de 400 anos, num primeiro momento, se mantiveram fiéis a Deus, e ali nos últimos 250 anos, a helenização corrompeu os sacerdotes. Para vocês terem uma ideia, praticava-se coisas horrorosas no templo de Salomão, nesses dias. É aí onde surge a história dos Macabeus. Aquele livro que nós não temos como livro canônico ou sagrado, depois pesquise. É muito interessante porque é uma história realmente entre os judeus. Foi um acontecimento. A história dos Macabeus é uma revolta em que o próprio povo de Deus vai limpar a casa e fazem guerra.
Para quê? Para não se corromper. E aí, num primeiro momento, eles voltam a cultuar a Deus da forma correta, mas aí logo na sequência vem os romanos. E os romanos, mais uma vez, colocam eles numa forma. Então, hoje eu até estou gastando esse momento aqui, meus irmãos, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu não sou influenciável. Eu não. Eu e Deus me bastam. Será? Será? Meus irmãos, como brasileiros, será que a fofoca não é uma coisa que pega o povo brasileiro? O povo brasileiro é noveleiro. É uma coisa que pega, né? Tem pessoas que falam, eu conheço pessoas que dizem assim, aí, tem uma fofoquinha boa para hoje? Pode ver, o povo brasileiro gosta, mas é só o povo brasileiro? Claro que não, o povo gosta de falar. Sempre foi assim, mas o povo brasileiro, perceba como que assuntos de novela, falar da vida de alguém, falar do acontecimento do outro, isso é uma influência ou não? Vamos pegar um outro dado, a questão do casamento e a quebra de vínculos no casamento e a traição. É isso, a gente vê hoje a vida se corrompendo com relação às famílias, práticas indecentes. E eu te pergunto, e dentro da igreja, isso não tem acontecido? Tem acontecido ou não? Divórcios, novos casamentos, divórcios de novo, novos casamentos, como se fossem comum. O que é isso, senão o mundo? Percebam, irmãos? Percebam, há uma influência maligna que vai jogando na cabeça das pessoas por meio do mundo, por meio de falas. E é por isso que eu quero hoje trabalhar sobre João, porque João Batista, ele representa muito bem o que era um profeta rejeitado pelos seus, mas o que era um profeta amado por Deus. Então, como eu disse para vocês, os fariseus naqueles dias falavam que João Batista, ele era um falso profeta. Falavam que Jesus fazia milagres pelo poder de Beelzebu. Mas e para João Batista, quem era Jesus? Os líderes religiosos diziam, Jesus expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E para João Batista, quem era Jesus? Quem era Jesus para João Batista? Para João Batista, Jesus era o Cordeiro de Deus, que livrava, que limpava o pecado do mundo. Aleluia. João Batista via Jesus como o Messias, como o grande amor da sua vida, como o Redentor, como aquela pessoa que viria reescrever a história. João Batista não via Jesus como mais uma pessoa comum, era como o Redentor. Ele sabia que ele estava cumprindo uma tarefa, mas ele sabia que Jesus era especial. E ele veio preparar esse caminho. Então, em primeiro lugar, eu quero falar aqui sobre João Batista e mostrar para nós que ele é um modelo a ser imitado e ser seguido. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui antes de trabalhar o meu primeiro ponto. A gente costuma ouvir mensagens sobre João Batista? Por que não? Por que não? Sendo que ele é aquele que está logo no início do Novo Testamento. Sendo que Jesus deu a ele um elogio extraordinário, e nós acabamos de ver. Ele é mais que um profeta. Ele será aquele que, nascido entre as mulheres, o maior da terra e o menor no reino dos céus. Ué, por que não se fala de João Batista? É bem simples, irmãos. É bem simples. Ele não era rico. Estão entendendo? Vocês não vão ver falsos profetas falarem de João Batista. Não interessa. Falso profeta não come gafanhoto. Falso profeta come picanha, filé mignon. Estão entendendo? Falso profeta não quer ser um pregador dos desertos. Falso profeta quer estar bem vestido e falar entre os palacianos. Falso profeta não quer viver uma vida sendo desconsiderado pela sociedade. Falso profeta quer estar nos nichos políticos, poderosos. Por quê? Porque isso é o que importa, porque afinal de contas somos profetas do Deus Altíssimo.
Falsos profetas não vão admirar aquele que prega sobre arrependimento. Falsos profetas não vão dar valor a essa mensagem. Arrependei-vos, raça de víboras, e produzam frutos dignos de arrependimento. Falsos profetas vão dizer: vai dar tudo certo na tua vida, porque sempre vai dar certo, porque Deus sempre tem o melhor. E as pessoas indo para o inferno, vivendo no pecado, e ouvem dos falsos profetas: Deus é contigo, meu servo. Meus irmãos, é por isso que esse tema tem marcado tanto meu coração. Deus quer levantar profetas na terra. Deus quer levantar verdadeiros profetas na terra. Pessoas que são boca de Deus, que vivem. E mais uma vez quero lembrar a todos, eu não sou contra a riqueza, até porque o profeta Isaías era um profeta palaciano. Abraão, pai da fé, também era profeta e era riquíssimo. Davi, o rei de Israel, também foi um tipo de profeta por meio das suas poesias. Então, não tenho um problema contra a riqueza. Eu tenho um problema contra aqueles que querem a riqueza a qualquer custo, que inclusive usam o nome de Deus, como faziam os falsos profetas nos dias de Josafá. Isso eu tenho muito problema. Porque os falsos profetas nunca profetizam aquilo que vai contra a nossa vontade. Falsos profetas são especialistas em amassagear o nosso ego, em nos afirmar nas nossas tolices, em nos conduzir para um abismo que eles já estão. Por quê? Porque eles são corruptos e corrompem aqueles que não dão ouvido para o Senhor. Amém, igreja? Por isso que a gente não ouve. Vocês não vão ver nem mensagem dessas igrejas que pregam prosperidade, nem mensagem de João Batista, guardem isso. Vocês não vão ver mensagem de Elias e nem de Eliseu. E se por acaso eles pregarem Elias e Eliseu, é só quando multiplica o azeite e o óleo da viúva, entendeu? Que é para falar da prosperidade. Mas eles não vão falar da vida da viúva, da vida do profeta. Ou seja, meus irmãos, Deus quer levantar na terra profetas. João Batista é essa pessoa que realmente tem uma vida como modelo para todos nós. E eu gostaria de agora destacar aqui, como eu disse, a abnegação, a renúncia. Percebam que Jesus, logo na sequência, depois que João Batista começa fazendo o seu ministério, vem Jesus. João Batista diz para os seus discípulos: agora sigam Jesus, que a minha obra acabou. E Jesus continua fazendo a obra dele, e Jesus começa a usar um termo que João Batista não conhecia. Porque logo, só para quem não conhece a história vai ficar sabendo, nesse capítulo que acabamos de ler, João Batista está preso. Pouco tempo depois ele morre. Então João Batista não viu muitas coisas que de fato Jesus realizou. Ele não viu. E Jesus costumava dizer o quê? Quem quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome e siga-me. Mensagem da cruz. E o que era essa mensagem? Senão uma mensagem de abnegação e de muita renúncia. Agora eu te pergunto, João Batista não sabia dessa mensagem, né? Pelo menos nós não vemos que ele teve tempo de ouvir essa mensagem de Jesus ou esse ensino de Jesus. Mas vem cá, João Batista vivia uma vida de cruz? Vivia. Percebe, irmão, você pode não ter o conhecimento, mas você pode ter a essência. Vamos lá. João Batista era da escola dos profetas. Podem ver que ele era o Elias que havia de vir, não que ele era a reencarnação de Elias. Os espíritas vão falar que João Batista é a reencarnação de Elias. O próprio Jesus diz que não, e depois o próprio João disse que não. Isso é fato, porque a Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia fala só de ressurreição. Ele veio na mesma unção e no mesmo poder que Elias. Agora, vamos lá. Elias vivia a morte de cruz? Profeta Elias? O profeta Elias vivia o princípio da morte de cruz? E Eliseu vivia o princípio da morte de cruz?
Tá bom, vamos lá, vamos melhorar então. E Micaías, nos dias do profeta, do rei Josafá, Micaías, aquele profeta que vai até Acabe e Josafá e que fala uma mensagem da parte de Deus, tanto a Josafá quanto a Acabe, eles viviam o princípio da morte de cruz? Sim. Percebam, irmãos, todo servo de Deus, verdadeiramente servo de Deus, no contexto em que ele está, ele vai viver a renúncia. Uns conhecendo sobre a doutrina, outros sem conhecer, mas segue o mesmo Espírito. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Eu sei que hoje, falar sobre cruz no nosso contexto é totalmente fora de contexto, porque já não é um tipo de morte que praticamos, que existe, graças a Deus por isso. Mas o que seria a morte de cruz? O que seria carregar a cruz? Carregar a cruz nada mais era, nada menos era do que você está morrendo a cada dia. Porque o que acontecia naqueles dias de Jesus? Quando alguém passava com a cruz, é porque a pessoa já tinha sido sentenciado e ele estava indo para a sua morte. João Batista vivia assim, ele vivia a sua renúncia. Irmãos, quer ser um verdadeiro servo de Deus? Aprenda a viver em renúncia. Renunciar o que, pastor? Renunciar os nossos eus. Pense nisso. Vou te fazer uma pergunta aqui, bem íntima, não precisa levantar a mão nem dizer. Qual foi a última vez que você renunciou conscientemente a algo de verdade para agradar a Deus? Qual foi a última vez que você renunciou a algo que você tanto queria, mas você sabia que Deus não queria e que você de fato tomou essa decisão? Talvez vocês estão pensando, buscando dentro da memória de vocês, então está difícil de achar. Eu quero te ensinar, a partir de hoje, comece a lembrar disso. Não tem cristianismo sem renúncia, irmãos. Sim. Não tem cristianismo sem renúncia. Não tem cristianismo sem renúncia. Você lembrou de apenas uma coisa, mas eu quero te dizer quantas são as vezes que a gente está diante do pecado, ou de algo que a gente sabe que Deus não quer, e a gente fala, não, mas aqui Deus sabe da minha fraqueza, e a gente vai e enfia o pé na jaca. Isso é o quê? Isso é uma prova de que nós não estamos vivendo como Deus deseja. Porque essa mensagem que eu estou falando sobre João Batista, ele é um líder que ele arrebatou milhares seguindo ele, que seguiram os passos dele. Meus irmãos, a renúncia não é algo para o missionário, para o pastor, para os apóstolos, para os profetas. A renúncia é para todo servo de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Podem ver que a gente aponta o dedo para o outro. Fulano bebe, fulano enche a cara. Olha, eu não sou que nem ele. Mas eu pergunto, quantas vezes a gente tem vivido uma vida de renúncia para agradar a Deus? Não tem como ser cristão verdadeiro sem renúncia, sem abnegação. João Batista, ele tinha uma vocação especial. Ele tinha um chamado especial. Ele foi separado desde o ventre para ser um nazireu de Deus. Podem ver que ele vai seguir aquele modelo de crescer desde cedo sem tomar o fruto da videira, que é o vinho, o suco de uva, ou comer uva. Ele foi separado, assim como Samuel foi separado. O profeta Samuel também. Mas podem ver que aqui o próprio Jesus fala sobre isso. Veio alguém que não come e não bebe, e vocês dizem que eles têm demônio. Veio eu que como e bebo, vocês falam que eu também tenho. Ou seja, vocês são um povo como crianças, não sabem o que querem. Porque Jesus, diferente de João Batista, enquanto João Batista estava aqui na terra, ele praticou muitas renúncias. Quais renúncias? Em primeiro lugar, de fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, de cumprir com essa vontade de Deus. Não fazer a vontade dele. Automaticamente João Batista era um homem de muita oração. Ele era um homem de muitos jejuns. E os discípulos de João também foram para o mesmo caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meus irmãos, mais uma vez. Você tem orado só na igreja? Você tem orado só na igreja quando alguém ora?
Você ora todos os dias? Vamos lá para a Bíblia. Você tem lido a Bíblia diariamente? Você tem comido o pão da vida? Ou você come o pão da vida quando você lembra? E sobre jejuns? Tem feito jejuns? Meus irmãos, são princípios bíblicos. Como que a gente vai expulsar as castas dos demônios? Se a gente não ora, não jejua, não busca na palavra, não se alimenta. Percebam, por que a igreja está tão fraca? Porque as pessoas não controlam nem as coisas mais básicas, porque não oram, não jejuam, não se consagram. É simples, meus irmãos. Isso não é algo, guardem isso não é algo para o pastor. Isso é algo para o crente precisa orar, o crente precisa ler, o crente precisa jejuar, o crente precisa se santificar. João Batista dava esse exemplo, Jesus também deu esse exemplo. Jesus é o grande modelo também, podem ver, de oração e jejum. No entanto, é óbvio, enquanto Jesus estava aqui ganhando as pessoas, ele fez uma estratégia diferente de João Batista. Mas depois que Jesus parte, depois que Jesus é elevado aos céus, podem ver como os apóstolos eram homens de oração, homens de jejuns. Podem ver como a igreja primitiva era uma igreja de oração, era uma igreja de jejuns. Sempre será assim, irmãos. Essa é uma pauta que até hoje as igrejas modernas dizem que o crente não precisa mais jejuar. Que o crente não precisa mais jejuar. Aonde está na Bíblia o contrário, irmãos? Não, a Bíblia vai ensinar e Jesus vai dizer que certas castas ou certos tipos ou certas ordens de demônio só saem depois de muita oração e muito jejum. O que não é isso senão uma vida de renúncia, de abnegação, de morte para o eu, morte para si. E aqui eu não preciso nem ser muito inteligente, vocês sabem disso, que hoje até a medicina está falando dos benefícios do jejum. Benefícios do jejum para a saúde. Por quê? Porque de fato Deus já criou um projeto extraordinário que nos abençoaria em primeiro lugar espiritualmente e em segundo lugar fisicamente. E até na estética. Hoje as mulheres estão fazendo jejum para ficar mais bonita, porque é uma maneira de se purificar. Aí eu te pergunto, será que Deus já não sabia de tudo isso? Podem ver, irmãos, que em várias religiões, nas maiores religiões do mundo, o jejum é praticado. No budismo é praticado, no hinduísmo é praticado, entre os muçulmanos é praticado. E entre os cristãos e judeus tem que ser praticado. Amém, irmãos? Segundo lugar, João Batista tinha um tesouro maior do que todos os tesouros. Qual era o seu grande tesouro? O seu Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele tomava uma decisão dia a dia pelo Cordeiro de Deus. Ele tomava uma decisão dia a dia. Lembra que eu falei há pouco que ele era sacerdote? E possivelmente ele era o sumo sacerdote eleito por Deus? Porque somente o sumo sacerdote podia fazer o sacrifício. Podem ver que lá, no dia do batismo, enquanto ele batizava e que ele batiza Jesus, ele disse para todos os seus discípulos, este é o Cordeiro de Deus. Ou seja, ele aponta o sacrifício. Lá no deserto, o sacerdote tinha que fazer 2 sacrifícios, um no deserto e um no templo. Mas o templo, lembra que eu disse que estava corrompido? E só para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento registra que nos dias bíblicos havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Ué, mas o sumo sacerdote não era um? Era, mas eles viviam uma vida de politicagem, então precisava de 2. O Novo Testamento vai fazer uma denúncia, porque possivelmente no coração de Deus era quem? Era João, o Batista, o sumo sacerdote. Mas o templo estava corrompido, o templo tinha mandado Jesus ficar para fora, e é por isso que Jesus não era bem quisto por esses líderes religiosos. Mas João Batista, ele tinha feito uma escolha. Qual é a escolha? Eu quero o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vem cá, meu irmão, você tem feito uma escolha pelo Cordeiro todo dia? Ele tem sido o teu remidor? Ele tem sido a sua grande paixão, o seu grande amor? Ou você tem outros amores maior do que o Cordeiro? Você tem a prosperidade? Você tem a busca pelos seus sonhos e suas realizações? Percebam, irmãos, até essa palavra sonho é muito mal colocada nos nossos dias. Hoje Deus tem que realizar os meus sonhos. Meus irmãos, nós não estamos aqui para realizarmos os nossos sonhos.
João Batista está nos ensinando que a gente se reúne para realizar os sonhos de Deus. Vem cá, você tem buscado a realização dos seus sonhos? Está explicado os náufragos, as quedas, os tombos. Peça para Deus tocar nos seus ouvidos. Por quê? Porque Ele tem planos para cada um de nós. E o que importa não são os nossos sonhos. O que importa são os sonhos dele. João tinha feito uma grande escolha. Qual era a sua escolha? Ele escolheu o Cordeiro, o maior tesouro do mundo. Outra escolha que ele fez, ele escolheu obedecer. Ele escolheu obedecer mesmo no meio do desprezo. Ele escolheu obedecer mesmo no meio da hostilidade. Vamos lá, é fácil isso, irmãos? Claro que não. A gente quer o apreço de todas as pessoas. Quem é que gosta de viver na contramão? João escolheu viver uma vida de piedade, em detrimento de toda a suntuosidade que ele podia ter. Se coloque por um momento no lugar de João o Batista. Ele tinha tudo para ser o sumo sacerdote com vestes talares, com vestes sacerdotais, de autoridade, e ficar desfrutando dos privilégios que eles desfrutavam, porque, irmãos, nesses dias os sacerdotes eram riquíssimos, porque eles tinham o favor de Roma e eles tinham ali a manipulação do povo. Por isso que Jesus, em uma festa, derruba as mesas e faz aquela contestação. Vocês estão fazendo da minha casa uma casa de covil de ladrões e salteadores. A minha casa será chamada casa de oração. João não participava dessa comunidade sórdida, maligna. João escolheu viver no deserto. Ele escolheu viver uma vida de piedades, uma vida de jejuns, uma vida de obediência e de renúncia. Ele escolheu também o que mais? Ser um discípulo da escola dos profetas. Ser um discípulo da escola dos profetas, ser alguém que falava da parte de Deus. E ele escolheu o maior galardão que a igreja moderna tem esquecido. Meus irmãos, nosso galardão não está aqui. O nosso tesouro não está aqui. Há uma recompensa na eternidade, que todos nós um dia entraremos diante de Deus, mas precisamos de apresentar as nossas obras diante do Senhor. Hoje as pessoas estão preocupadas com essa prosperidade, estão esquecendo do maior galardão de todos que o aguarda, que é a salvação eterna, irmãos. Antigamente ouvíamos muitos irmãos falarem que quando alguém ganha uma alma para Cristo, coloca uma pedra na sua coroa, ou seja, o galardão. Hoje em dia galardão virou um sinônimo de algo antiquado, porque as pessoas querem uma herança aqui. Meus irmãos, nós estamos aqui de passagem. João Batista olhava esse objetivo maior, os céus, e ele sabia que a maior recompensa dele era levar pessoas para o céu. E é por isso que Jesus, quando começa já o seu ministério, já estava tudo, o meio caminho já estava feito, já estava pronto, e não foi tão difícil. É claro que ele teve as suas grandes dificuldades como Messias. Quero compartilhar aqui algo com vocês. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Irmãos, a gente tem uma ideia muito errada, que a gente vai alcançar grandes êxitos fazendo pouco esforço. Meus irmãos, não existe isso. Dentro da igreja do Deus vivo, as pessoas passam, eu diria, ou é por uma ingenuidade, ou é por um pensamento místico. Elas acham que vão vir para a igreja e que Deus vai fazer tudo e a gente não precisa fazer nada. Meus irmãos, as coisas de Deus, percebam, João Batista é um exemplo de dedicação. João Batista é um exemplo de consagração. Mas ele precisava fazer o lado dele. Muitas pessoas entram na igreja e falam, não, agora Deus vai me mudar. Porque eu vivi durante 30, 40 anos sendo um picareta, uma pessoa torta, e agora ele vai me mudar e eu não preciso fazer mais nada. E aí o tempo passa
e você vê que pouca coisa mudou, e aí eu te digo, é óbvio, Deus vai atuar nas coisas que Ele somente faz, mas Ele vai deixar você e eu atuarmos nas coisas que nos competem. Vamos lá, deixa eu fazer aqui um comentário bem objetivo. Por que geralmente os homens vivem menos que as mulheres? Bom, começa porque os homens posam de corajosos e fazem coisas que, na maioria das vezes, as mulheres não fazem. Vejam os motociclistas, ou né, as doideiras. Você não vê mulher fazendo aquelas doideiras, mas homem, né? Tem mulher meio exagerada no volante de um carro, mas percebam, o homem come tudo de errado e fala, não, eu me banco. Aí a conta chega. Enquanto a esposa fala, bem, não faz isso, bem, não come aquilo. Eu sei que tem umas mulheres meia draga também, mas não é comum. Por que as mulheres não são assim? Porque elas querem se cuidar, porque elas olham para a família, elas olham para os filhos, olham para os netos, olham para a beleza, não é assim? Percebam, irmãos, e a conta fecha. Geralmente, homens vão viver menos do que as mulheres. Se a gente se cuidasse mais, se a gente não fizesse tanta loucura em nome da coragem. Perceba, uma coisa é ser corajoso, outra coisa é ser inconsequente. Voltando para a vida, aplicando na vida, você nunca verá um vencedor de verdade, que não seja dedicado. Não existe em nenhuma área da vida, nenhuma. A pessoa pode ter nascido com um dom, um talento extraordinário. A pessoa tem uma voz, um timbre maravilhoso, canta como um rouxinol. Mas se ele não for dedicado, se ele não for aplicado, ele não vai ter êxito. Na vida do esporte, vamos lá, os amantes do futebol. Há quem diga que o Cristiano Ronaldo, ele é o exemplo do que é a dedicação. Porque ele não nasceu que nem o Messi, com talento. Mas ele teve uma vida de profunda dedicação. E isso vale para tudo, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente vê irmãos entrando ano, saindo ano, entrando ano, saindo ano, não crescem nunca na fé. Não são dedicados. Não são disciplinados. Meus irmãos, precisamos de disciplinas. Está diante de nós um profeta elogiado por Jesus, repleto de disciplinas. Disciplina em viver uma vida de renúncia, de abnegação, de escolher as coisas boas em detrimento das ruins, ficar com as coisas excelentes em detrimento das boas, obediência. João Batista é essa pessoa que pode nos dar vínculos para hoje, para a gente poder ter uma vida realmente diferenciada. Porque muitas vezes a gente fica vivendo o nosso cristianismo em si mesmado e a gente quase não tem experiências com Deus. Falta de dedicação. Lembra o que eu preguei semana passada? A casa ela tem que estar limpa, mas ela tem que estar ocupada. E eu te pergunto, João Batista limpou a casa dele com o Nazareno? Sim. E ocupou a casa dele com o Nazareno? Aleluia. Te pergunto, meu irmão, você tem ocupado a sua casa como João Batista fazia? Ou quando você é confrontado com você mesmo? E aqui, irmãos, o que eu amo do cristianismo é isso. O que eu amo do cristianismo é esse lado íntimo, pessoal. Porque esse lado aqui performático é muito fácil. O lado performático, o lado visível é muito fácil. Qualquer pessoa pode subir num púlpito, tocar um instrumento, dar uma aula, qualquer pessoa, basta ela ser treinada. Basta ela ser treinada. Mas viver com Deus é algo íntimo, é algo pessoal. Ouvir de Deus é algo íntimo, é algo pessoal. Saber que Deus está feliz é algo íntimo e pessoal. E porque eu quero te perguntar agora, vamos lá, a tua casa está muito ocupada com o Nazareno? Está mesmo, está mesmo. Porque se a sua casa foi limpa, mas não está ocupada, então filho, filha, bota o joelho no chão, pede perdão a Deus. Clame ao Senhor. Diga, Senhor, me ajuda a seguir os passos desse homem. Vamos aqui para a minha conclusão agora. Como que era ser um discípulo de João Batista? Como que era ser um discípulo de João Batista, irmãos? Vamos lá. Será que era algo fácil naqueles dias? Vamos pensar um pouco.
Vamos dar asas aqui à nossa imaginação. As pessoas iam adorar a Deus aonde? No templo, ou nas sinagogas espalhadas em Israel. De repente surge alguém que está pregando nas margens do Jordão, e que está falando algo da parte de Deus, mas que os líderes religiosos dizem, é um lunático. Aí de repente chega um vizinho e fala, olha, ele é especial, ele fala com autoridade, e eu já me batizei. Jacó, Levi, o que você fez? Eu me batizei, é maravilhoso estar com ele, e semana que vem eu estou indo lá para as margens do Jordão de novo. E de repente você vê outro indo, e de repente multidões adorando a Deus agora onde? No deserto, não no templo. E aí os pastores naquelas reuniões e olhavam com olhos de condenação, com reprovação, as pessoas. Por quê? Porque vocês não estão indo na sinagoga, vocês não estão indo no templo, estão ouvindo esse lunático. E essas pessoas simplesmente ignoravam aqueles olhares ou aquelas palavras. E o próprio João continuava pregando. E agora chegaram os soldados, e nos dias bíblicos, inclusive os soldados, eles eram também muito corruptos. Mas a Bíblia vai falar que soldados se convertem, e eles perguntam para João, e aí João, o que a gente agora faz? Deixamos de ser soldado? Ele diz, não, só parem de se corromper. Abandone o pecado, continue sendo soldado. E agora muitas pessoas indo, e a multidão cada dia maior, olha que paralelo, irmãos. Seguir um profeta meio xarope, criticado pelos religiosos. Mas, irmãos, guardem isso. Lembra que eu disse no início de tudo? A vida de renúncia, irmãos, guarde isso. Isso que eu falei do pessoal. A vida de renúncia nunca nos rouba, ela nos acrescenta. Você vai ser testado a vida toda em todas as áreas. Muitas vezes você vai estar com vontade de pecar, e de repente você fala, não, eu não vou pecar, eu vou escolher não pecar. Aí eu te pergunto, muitas pessoas fazem até isso, mas elas fazem pela motivação correta. Elas falam, não, se eu pecar, ai da fulana, ela vai me criticar, ai do Beltrano, o pastor vai me tirar da igreja. Motivação errada. Você está pensando nas pessoas. O que vão dizer da minha reputação? Você está pensando na sua reputação, esquece. Quando a gente tiver a chance de pecar, e a gente escolhe não pecar, esqueçam as pessoas, elas são importantes, é claro, dar um bom testemunho é importante, mas você tem que lembrar do Cordeiro, é o Cordeiro. Talvez você diga assim, pastor, eu já fiz isso, eu estava lá diante de uma tentação, e eu pensei no Cordeiro, mas eu não recebi nada, porque eu continuei vivendo a vida na igreja, e o pastor não me promoveu, não me deixou pregar, eu não sei o que lá, eu não cantei no coral, não adiantou. Ele falou, tolice, aí, motivações erradas. Eu pratiquei a renúncia, fui mal visto no emprego, e não fui promovido, fui demitido. Parei com isso, motivação errada. Você está olhando para as coisas dessa vida. Tem vezes que você tem que renunciar sim certas coisas para essa vida, mas aqui que eu estou falando de renúncia é para Deus, irmãos, é para Deus. Quando eu renuncio o pecado, seja ele qual for, saiba de uma coisa, Deus sorrirá para você e para mim, meus irmãos. Ele vai dizer, você está compreendendo a obra que eu fiz na cruz por você. Irmãos, quando a gente peca, a gente fere Deus, a gente humilha Cristo, a gente diz que o sacrifício dele não foi o que de fato foi, não tem o devido valor pelo qual a gente fala, porque quando a gente entende que o pecado é uma afronta a Deus, e é uma maneira de sermos ignorantes ao que ele fez por nós, pecar se torna uma coisa horrorosa. E quando a gente começa a viver essa realidade interior, e aqui, irmãos,
é interior. Quantas são as pessoas que só querem trabalhar para Deus e fazem as coisas até alcançarem? Irmão, trabalhar para Deus é muito pouco, irmãos. Viver em renúncia, de coração, isso é uma pérola. Porque aí sim vale a pena trabalhar para Deus. Porque aí sim o seu trabalho vai chegar em primeiro lugar nos céus. Aí sim a sua evangelização não vai ser para mostrar que você é melhor do que os outros. Aí sim, porque você está agradando a Deus acima de todas as coisas. Pense nisso. Como que está a tua casa? Está limpa? Está varrida? Está ordenada? Está organizada? Mas está muito bem ocupada pelas motivações corretas? João é essa pessoa que nos ensina a renunciar dia a dia, porque essa renúncia não é a renúncia que nos amputa. Sim, amputa o pecado sim, os maus hábitos, as desvirtudes, mas lembre disso, irmãos, lembrem disso, existem pessoas agora na sociedade, agora, que estão vivendo uma vida de renúncia, para atingir os seus objetivos. Se você chegar agora para um atleta olímpico e falar assim, vamos numa churrascada, ele vai pensar 2, 3 vezes se ele vai, porque ele tem uma dieta, ele não pode, ele treina durante 4 anos para ganhar uma medalha. Se a turma dele, os amigos dele falar, vamos para uma balada, ele fala, não, uma noite de sono, vou cair no rendimento. Não vou. Uma medalha. Se você chegar agora para um jovem que quer ser o maior juiz da nossa nação, ele está estudando uma hora dessa. Se você chegar para um estudante de medicina que quer ser os futuros Nobel da medicina, da ciência, eles estão estudando, ou seja, estão se dedicando. Aí você chega para irmãos e fala assim, irmão, você orou? Não deu, pastor, eu conheço, não vem me cobrar, pastor. Você leu a Bíblia? Não, eu percebo, irmãos, não vamos ser infantis, vamos viver uma vida de renúncia para valer. Aqui dentro, com as motivações corretas, e deixa Deus escrever a sua história. Jesus elogiou João estava preso quando mandou perguntar para Jesus, és tu mesmo? És tu mesmo? És tu mesmo? E aí ele responde, olha, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os mortos estão ressuscitando, os leprosos estão sendo curados, eu sou João, eu sou aquele que vai cumprir essas profecias, eu sou o Messias, João, fica tranquilo, João, fica tranquilo. E aí João fica tranquilo onde? Na prisão, meus irmãos. Imagina hoje a igreja ficando presa, a gente não podendo adorar a Deus. Percebam, João está preso e tranquilo agora. E agora ele vai para uma morte. Qual morte? Foi decapitado. Foi levado a sua cabeça numa bandeja de prata para Herodias e para Salomé e para Herodes. Aí eu posso te dizer, irmãos, o corpo de João continuou pregando, mesmo sem cabeça. E a cabeça de João continuou pregando, mesmo sem corpo. Porque ali, diante de todos, estava alguém que estava pronto a morrer pelo seu Cordeiro, pelo seu Cristo. Oh, meus irmãos, João Batista é uma pessoa que nos ensina demais. Qual é o futuro que nos aguarda? Nós não sabemos. Nós não sabemos se seremos profetas em palácios, se seremos pessoas que viveremos no meio da administração pública, como Neemias, como José do Egito. Mas percebam, irmãos, todo filho de Deus que amava a Deus vivia uma vida de renúncia. Guarde isso. Faça essa pergunta no seu coração. Eu tenho feito renúncias profundas? Eu tenho feito a vontade de Deus acima da minha vontade? Ou eu só faço a minha vontade e depois digo, Deus, me abençoa? Pergunte no seu coração, guarde esses dias pensando sobre isso. Eu tenho vivido um cristianismo de cruz, de renúncia? Ou eu, na primeira tentação, caio prostrado à tentação? Eu quero te dizer que você não entendeu ainda o que é o Cordeiro, ou o que Ele fez por você, ou por mim. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Amém? Quero orar com todos os meus irmãos. Vamos orar? Peça agora para Deus, Deus, me ajuda a estudar mais, a aprender mais sobre João Batista e a viver esses princípios, porque eu quero te alegrar como ele te alegrava. Quero orar por todos nós.
Senhor, muito obrigado pela vida de João Batista, Pai. Esse homem que foi separado pelo Senhor, mas também foi dedicado em cumprir com a tua obra, com a tua vocação. E eu te peço, meu Pai, eu te peço, meu Deus, ajuda-nos a seguir esses passos desses homens que tanto te alegraram nas páginas da Bíblia, desses passos, desses homens que tanto realmente te deram orgulho, como foi João. Senhor, ajuda-nos, continua falando com cada um de nós aqui e nos ensinando a uma vida de renúncia, de abnegação, a uma vida, literalmente, Senhor, onde nós possamos estar buscando a Tua face, buscando a Tua presença e fugindo de tudo aquilo que não vai contra, que vai contra a Tua vontade. Ó Deus, nos toca nessa hora tão especial, toca nos nossos sentidos e continua falando conosco pelo poder do Teu Santo Espírito. É assim, Pai, que eu oro por nós e te peço, nos ajude a ouvir a Tua voz, a Te obedecer e, sobretudo, a praticar o que o Senhor deseja de nós. É no nome de Jesus que eu oro por todos nós, porque Tu sabes o quanto admiro João Batista e o quanto ele me ensina a cada dia e a cada momento. E essas palavras, abnegação e renúncia, traduzem muito bem a vida dele. E obrigado, Deus, porque ele preparou um caminho. E quando o Senhor veio, o Senhor também continuou falando sobre uma vida de renúncia. E os apóstolos aprenderam isso, e a igreja primitiva aprendeu isso. E eu te peço, restaura isso entre nós, Senhor. Porque todas as vezes que vivemos para nós, morremos. Mas quando morremos para nós, vivemos para Deus. Ajuda-nos a ter a Tua vida em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? A igreja está quietinha hoje. É o frio, é o cajado. É assim, irmãos. Louvado seja Deus. Recebe essa palavra de todo o coração. Sabe, irmãos, não me entendam, tá, irmãos? Quando a gente fala algo assim, é normal que a gente fala assim: eu não quero isso para mim, eu não quero renúncia. Eu quero uma vida fazendo a minha vontade. A nossa vontade vai nos matar. No cristianismo, nós não vivemos para nós vivemos para Deus. E quando a gente vive para nós, a gente morre. Eu já preguei, mas deixa eu só dizer mais isso. Vocês terão experiências maravilhosas no coração de vocês para Deus, com Deus. Quando você renuncia a algo de coração, irmãos, talvez você esteja tendo dificuldade de renunciar. Ora a Deus sobre isso. Todos os meus obstáculos, todos, eu sempre coloquei diante de Deus. E aí, pastor, o senhor já venceu todos? Até o momento, a grande maioria, é óbvio. Mas e o senhor não tem? Claro que eu tenho. E no restante da vida, claro que terei, irmãos. A gente vai ter obstáculos. A gente vai ter obstáculos. E eles vão vir. E eles fazem parte da vida. Mas sabe o que é mais legal de tudo? É quando você rompe os pequenos obstáculos, é a escola de Deus para você romper os maiores. Quando você não rompe nem os pequenos, os maiores esqueça. Então, a vida de renúncia, vocês notarão. Não, eu vou fazer, eu vou me dedicar. Vou acordar mais cedo para orar, para ler. Eu vou jejuar, vou tirar dias para jejuar. É aquela situação que eu sempre reajo daquela forma, eu não vou reagir. Eu vou reagir como Deus quer. Porque, irmãos, guardem bem isso. Não é o que o pastor quer, não é o que eu quero. Porque eu também não estou preocupado com o que eu quero, porque o que eu quero é o que a carne quer. O Raimundo erra, mas é nessa hora que eu falo, o que Deus quer para o Raimundo? Aí mudou tudo. E essa é a pergunta que você tem que fazer, o que Deus quer para mim? E aí busque na palavra, e Deus vai te mostrar. E se sacrifique. E quando você vencer esse obstáculo, guarde isso.
um fogo santo vai queimar na tua vida. E é isso que é maravilhoso, porque quando você rompe esses obstáculos, você fala assim, qual será o próximo? Porque foi tão maravilhoso romper esse, eu quero mais uma nova experiência. E você vai aguardar e Deus vai te dar novas experiências. Agora, se você não rompe esse obstáculo, você não sente o Espírito sobre você. Você continua sendo um religioso a mais, cheio de credos, cheio de práticas, mas longe da unção do Espírito. Por isso que João estava pronto para morrer. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito. Agora, como que a gente se torna cheio do Espírito? Vivendo uma vida de renúncia e abnegação. Amém, meus irmãos? Que a gente possa morrer, para que Ele possa viver em nós. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Um domingo muito abençoado a todos. Podem dar um abraço bem gostoso no irmão e na irmã.